Minha diretoria tem um assunto interessante para falar de futebol, acho que já estou para escrever não, falar que faz um tempo, que é o seguinte: o 10 está cada dia mais morto no futebol, e isso não é uma coincidência. Quando você trata dessa coincidência, você vai puxar rapidamente da sua cabeça o Ganso, por exemplo, que é um dos melhores camisas 10 que o Brasil teve nos últimos anos e que há muitos anos não consegue jogar. Você vai puxar o Luan, que foi um dos melhores jogadores que o Brasil teve nos últimos anos e também não consegue mais jogar. E você vai rapidamente para o mesmo Grêmio, para o substituto do Luan, que é o Jean-Pierre, que também é um camisa 10, que também hoje tem dificuldade de jogar. Você pode dizer que mas todos esses jogadores têm problemas talvez de comportamento ou de foco no jogo, né? É uma tese. Mas há uma segunda tese, e essa tese me foi apresentada dentro da CBF, numa conversa com pessoas da comissão técnica antes da Copa de 2018, e hoje eu vejo essa tese fazer muito mais sentido. Você se lembra, razoavelmente, se você tiver mais de 30 anos, você se lembra do 1 do Zagallo. O que era o 1 do Zagallo? Era uma discussão que a gente tinha no futebol, que a gente queria discutir o esquema tático da seleção e tal, e o Zagallo falava, eu tenho a função do 1. Esse 1 é o cara que jogava com a 10, é o cara que jogava na meia-lua atrás dos dois atacantes. Né? Na época não se jogava com 3 atacantes como hoje. Era um padrão mundial, como a gente segue sempre, né? Sempre há um padrão tático mundial, o que é altamente irritante, né? Quando tá todo mundo jogando com 3 atacantes, todo mundo joga com 3 atacantes. Tá jogando 3 atacantes, 2 volantes, todo mundo joga com 3 atacantes, 2 volantes. Jogou 2 atacantes, 4-4-2, joga todo mundo 4-4-2. Então, é assim que funciona. E pouca gente tem a criatividade. Por exemplo, hoje raramente você vê um time ter peito de jogar no 3-5-2, né? É muito raro você ver isso. É muito raro você ver um time ter a função de um jogador como esse camisa 10. Você procurar hoje no futebol brasileiro, você vai falar assim, quem é que faz o 10 atrás dos atacantes? Esse jogador, ele virou um volante. Ele virou um meia. Ele virou um jogador que faz eu não vou usar o box to box, porque, né, tem um pai e mãe, né? Ele é um jogador que ele vem de trás, ele pode ter um volante mais fixo, e 2 jogadores que fazem isso aqui, por exemplo, na seleção brasileira, Renato Augusto e Paulinho. Nenhum dos dois era centralizado, né, na última Copa do Mundo como meia armador. Tentou-se fazer isso com o Coutinho, mas pro lado esquerdo, porque do lado direito tinha o Paulinho. E o Coutinho, quando foi jogar nessa função, não rendeu na Copa do Mundo. Então, essa função encaixotada entre os volantes adversários como meia, que é o cara que, em tese, para e cria a jogada, esse cara não existe mais. Por que o Neymar funciona? Primeiro porque o Neymar é um ET, e segundo porque o Neymar carrega a bola. O Neymar não é um cara só de enfiar a bola. O Neymar é um cara que tem o drible. E pra você parar o Neymar, você tem que fazer uma falta. E fazer uma falta no Neymar ali naquela região é uma cagada. Então se bate no Neymar lá atrás. Ou quando o Neymar abre para as pontas, e o Neymar faz isso muito bem. Então usar o Neymar como parâmetro não seria muito justo com o restante, porque nós estamos falando de um extraterrestre. Nós estamos falando de um cara que seguramente quando parar tá entre os 10, sei lá, maiores da história e tal. Nós estamos falando de um cara muito acima e que provavelmente o Brasil, pela sua cultura, só vai ter noção disso quando o Neymar encerrar e a gente puder olhar para trás. Hoje tem muita gente mais preocupada em julgar, em avaliar o comportamento, etc., do que reconhecer e aplaudir o que a gente está vendo, que é o Neymar jogar. Essa função de 10, essa função ela foi do Alex, essa função foi do Djalminha, né? Essa função foi do Luan, essa função foi do Ganso. É uma função de um jogador, eu posso até dizer talvez que numa função um pouco menos lúdica. O Raí foi esse cara, porque o Raí era um jogador que jogava atrás dos atacantes e entrava na área o tempo inteiro quase como um centroavante quando podia, né? Recentemente o Luan do Grêmio fez isso. O Ganso já não era um cara que entrava tanto na área, mas era um cara que se posicionava atrás dos atacantes para soltar e cadenciar o jogo. Hoje, esse jogador que para a bola e cadencia o jogo, ou que escolhe a jogada, ele tá 5 passos para trás. É o Gerson. É o Michael no Grêmio. É o cara que começa a jogada. Porque ali na frente ele não consegue mais parar a jogada e fazer isso. Ele não consegue mais pensar. O jogo é muito veloz, é muito intenso e rápido para você ser um jogador que para e calcula uma jogada. Ou não até que pare, mas que tem esse toque genial. É muito difícil você ser genial num bolo de 10 jogadores. Antigamente, quando você tinha um espaço um pouco maior, você conseguia usar a sua categoria. Hoje você não consegue mais. Esse meia, ele tá morto. E ele tá morto muito em virtude do futebol, não só dele. Então, por exemplo, por mais que o Luan seja contestável e tenha feito um bom jogo aí contra a Ferroviária, eu sou muito fã do Luan. Mas é difícil você olhar e falar, cara, o que aconteceu com o Luan? Mas não é o Luan, é o Ganso, é o Jean-Pierre. São os meias que surgiram com essa característica nos últimos anos e eles não estão funcionando. Então não é possível que isso seja uma epidemia, né? Que todos eles tenham um vírus e que eles parem de jogar. Não é isso. Quando eu fui à CBF na véspera da Copa de 2018, uma convocação antes da final, isso é uma história de bastidor que eu vou revelar aqui. Eu tava lá na sala, lá conversando com um dirigente e tal, e aí o Edu tava lá, eu chamei e falei, pô, Edu, posso? Hoje que o Edu não tá mais lá e já passou a Copa e tal, eu posso revelar isso.
Falei, Edu, olha só, tá ótimo, a seleção tá ganhando, somos favorito na Copa, tá tudo certo. Mas o Luan tem que estar. Aí ele falou, porra, é foda. Eu falei, pô, é foda, o cara foi o melhor jogador da América em 2017, como é que ele não vai pra Copa de 2018? Ele decidiu o título pro Grêmio, outra na Olimpíada, quem salvou nessa pereca lá foi ele, entendeu? A gente tava numa puta na pica lá na Copa, quem chegou lá e resolveu foi ele. Então, porra, ele falou assim, então, cara, nosso problema é o seguinte, ele pegou um quadro e desenhou pra mim o esquema tático da seleção brasileira, que era um 4-1-4-1. Essa era a maneira que a seleção brasileira jogava. O Neymar, nesse momento, ainda estava ali mais jogado pro lado esquerdo, do lado direito tava um William, ou talvez um Coutinho, enfim. E aí tinha aquele volante fixo, né, que é o Casemiro, e o Paulinho e o Renato Augusto fazendo essa função. Ele botou aquele esquema tático e falou pra mim, onde é que joga o Luan aqui? Eu falei, não joga. Ele falou, você entendeu? O futebol que a gente propõe na seleção brasileira, do formato tático que a gente propõe, não tem Luan, não tem Ganso, não tem Jean-Pierre. E isso não é mais só da seleção brasileira, isso é uma coisa geral. A maior parte dos clubes não tem mais esse jogador. É um sistema de 4 jogadores, ou naquele 3, né, que você vai e volta, e ele também não joga nenhum desses 3, e aqui 2 jogadores de armação com um volante. Esses 2 sistemas não tem o jogador com essa característica. A bateria deu um aviso ali. Então esse jogador ele está morrendo pela maneira com que o futebol... Claro que você pode cobrar desse jogador uma adaptação. Né? Se adapta, mas ele não vai ser aquele jogador que ele era e que ele trabalhou a base inteira para ser. Então, nós temos hoje um gap entre os jogadores formados para ser esse 10, com um futebol hoje que não permite esse 10 na meia-lua atrás dos 2 atacantes. Não tem mais essa formação. E essa resposta que eu ouvi lá na CBF do porquê que o Luan não estava na Copa do Mundo, embora ele fosse um dos melhores jogadores do Brasil, indiscutivelmente, ela é razoável. Eu não concordei, tá? Porque o que eu disse para ele foi o seguinte, eu falei, tá, mas se você quiser mudar o jogo... Ele falou, mas se a gente quiser mudar o jogo, a gente tem uma segunda formação tática e ela também não tem a função do Luan. Tudo bem, eu não concordo mesmo assim, eu levaria. Eu acho que o jogador genial em boa fase ele tem que estar lá. Mas eu entendi o que ele estava tentando me dizer. No futebol atual é muito difícil um jogador que tem essa característica um pouco mais cadenciada, lenta e de ter esse jogo ali no setor de meio de campo centralizado. É muito difícil. Então exclui o Neymar, que o Neymar é um extraterrestre. O Coutinho, quando foi para essa posição, não rendeu. Né? Rendia mais aberto, quando ele foi para essa posição ele não rendeu. Esses que eu citei não renderam. E se você ficar puxando de cabeça, você vai ver, por exemplo, Flamengo. Flamengo joga esse jogador? Não, a Arrascaeta joga de um lado, o Everton Ribeiro de outro. E é o time que dá certo. O Palmeiras tem esse cara? Não tem esse cara. Podia ser o Lucas Lima. O Lucas Lima não funciona mais também. É um jogador também com essa característica. Então, se você puxar rapidamente, você vai ver que tem um tipo de jogador que ele foi excluído da maneira atual de jogar futebol, e não necessariamente porque ele não sabe jogar futebol, mas porque o estilo de jogo de hoje exclui demais a principal característica desse cara e a gente acaba perdendo talentos como esse cara. Esse vídeo eu tô fazendo muito em virtude da partida que o Luan fez ontem, né? Muita gente aí, corintiano, surpresa. Nossa, o Luan jogou pra caralho. Gente, o Luan joga pra caralho. O Luan joga muita bola, muita bola. Então, não se surpreenda. Se surpreenda com o fato de que o Luan tem dificuldade em entrar numa formação tática que funcione. E também tem as questões pessoais do Luan. Ele tem uma queda e tal, isso é indiscutível. Jean-Pierre, mesma coisa e tal, Ganso. Pessoal, mas num geral, tem também a questão tática e do futebol de que esse camisa 10 está cada vez com mais dificuldade de jogar bola, infelizmente. Valeu? Então baixa o futebol aqui no primeiro link da descrição para você acompanhar tudo o que você quer sobre futebol e campeonato francês, campeonato alemão, transmitidos ao vivo em HD para você no aplicativo de graça. Valeu?